Olá a todos, muito bem-vindos para mais uma edição do De Olho no Câmbio, já na sua segunda temporada, para nossa alegria. E muito obrigado por você já estar conosco, já estar recebendo notificações, já tocando sininho aí todas as vezes que você acha que vale a pena, indicando para os amigos, parceiros, gente do mercado, gente da economia, gente que não é da economia, mas que quer entender um pouco mais esse Brasilzão, né, e economia mundial também. Muito obrigado. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Aponte o seu celular para o QR Code que acaba de aparecer no cantinho da tela para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais. Se você já está viajando, faça isso também, não muda nada. E se você vai fazer uma viagem, dá aquela planejada, inclui a gente aí na sua mala. E baixe o app, abra sua conta global e seja tudo muito mais prático para a sua viagem, é o que nós desejamos. Vamos chamar nossos companheiros aqui de sempre, que desde a primeira temporada estamos juntos em todas as entrevistas. Rui Gonçalves, jornalista como eu, e o professor economista André Galhardo. Tudo bem, Rui? Bom dia, Sidney. Bom dia, André. Bom dia para você que nos acompanha e bom dia hoje, porque a gente está gravando de manhã cedo. É isso é bom, vai dar também muita atualidade. Tudo bem, André Galhardo? Você e eu estamos, e o Rui também, com livros aqui atrás. O presidente deu um pito lá no ministro Haddad: ó, leia menos livros e converse mais com o pessoal do Congresso, dialogue, troque ideias e tal, desde que não se deixe tempo para a gente atualizar o saber e o conhecimento, né? Conversar sempre faz parte, é importante. Como é que você está? Tudo bem, Galhardo? Oi, Sidney, Rui, todo mundo que nos assiste. É interessante, né? E a mídia falou bastante do Lula dizer ao Haddad que ele tem que parar de ler só livro e trabalhar. Na verdade, foi meio em tom de brincadeira e tal, né? Ó, em vez de ler um livro, vai trocar uma ideia com o pessoal do Congresso e tal. E o Haddad já disse que não faz outra coisa da vida a não ser tentar dialogar com o Congresso Nacional. Então, Ô, Galhardo, mas você é economista e nosso convidado daqui a pouco, o Dias Vieira, que a gente vai chamar também. Eu quero que você não se ofenda, né? Mas certa vez o Frei Beto, perguntado sobre isso, o Lula não lê livros, não, ele conversa com os autores, aquela coisa toda, mas ainda bem que o Haddad tem esse viés marcante da política também na sua vida, né? Porque se fosse um técnico, talvez ele ficasse assim, não sabia muito como iria responder, não, deixei o livro em casa e tal. Fingiu que não é tão importante assim, vamos embora, vamos seguir, porque se for também ser levar o pé da letra, ficar aborrecido, porque tocou em público e tal, isso também não faz nada na vida. O político tem que aprender um pouquinho, dar um passo atrás. E queira ou não, é um cargo de confiança e o chefe é o Lula, né? exatamente, e é isso, né? E no final das contas, é importante, é um recado importante também, né? Para a gente não se tornar só um burocrata, né? Uma pessoa que está longe de onde as coisas acontecem, porque ler livros é importante. Mas esse é um puxão de orelha qualificado, né? Você pedir para a pessoa parar de ler e trabalhar, conversar com o Congresso, puxa, É. é um nível alto, né, pro Haddad. Acho que no fundo, ele ficou orgulhoso, viu? Isso mesmo, tá certo. Rui, como a gente também conversa, o pessoal do Congresso, mas não é com todo mundo, a gente lê livros também, não. Evidentemente é o que nos resta, né? Agregar conhecimento. Vamos chamar o Jason Vieira, que de burocrata não tem nada. O Jason atualmente é sócio proprietário da Daedalus Capital. Ele é sócio proprietário também do portal MonU, de informações de mercado financeiro. Um cara assim que fala fácil, muito dinâmico. Como eu disse, de burocrata não tem nada, é muito prático também. 32 anos de experiência de mercado financeiro. Passou por várias instituições absolutamente relevantes, importantes. Um cara muito vivido. E, Jason, é uma alegria muito grande de tê-lo conosco aqui. Eu até comentei fora do ar, né, que o Rui Gonçalves foi o primeiro e disse assim: tem que trazer o Jason e tal, e todo mundo concordou. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, pessoal. Sim, né? Muito obrigado pelo convite. Rui, André, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Você também acha que é importante a equipe econômica conversar mais com o Congresso? Estaria faltando isso ou não? Porque há questões técnicas, ô Jason, a gente já vai te perguntar daqui a pouco, tá? A gente vai perguntar sobre inflação, sobre câmbio, sobre política fiscal, tributária, isso a gente vai conversar. Mas você acha que está faltando um pouco o governo em geral, o executivo, conversar com o legislativo e a equipe econômica também? Qual é a sua avaliação, assim, mais de ordem geral? Eu vejo uma semelhança, tanto do governo passado quanto a esse, dos dois primeiros anos. Os dois primeiros anos foram marcados por uma sensação de vitória política que traria um waiver de passagem pelo Congresso de maneira mais fácil, quando na realidade você tem que negociar com o Congresso. E aí o Congresso mostrando para que veio também, né? E isso é um ponto muito relevante, muito importante, dado o atual contexto. O governo, sim, precisa conversar com o Congresso, o executivo precisa conversar com o legislativo, precisa se separar melhores os poderes aqui no Brasil, que nós sabemos que ainda existe uma confusão meio estranha que está acontecendo.
Então, sim, existe uma importância muito grande. Nós vimos no passado, por exemplo, quando, no início do governo, por exemplo, do governo Bolsonaro, em que tinha aquela sensação de vitória, não se conversou com o Congresso, muita coisa só passou porque vinha do governo anterior, e daí, efetivamente, você teve problemas nos meados do governo, quando no fim do governo, Paulo Guedes entendeu que ele precisava conversar um pouco mais com o Congresso e deixou, exatamente como, por exemplo, a questão dos precatórios, foi a fórmula que ele alçou ao Congresso para trazer uma solução da questão dos gastos. A mesma coisa acontece agora. Você tem a reforma tributária. O Haddad, ele é um técnico, mas ao mesmo tempo ele precisa também sentar um pouco com o Congresso, explicar muitas coisas, porque existe um nível de tecnicidade que precisa ser explicado. Não é todo deputado ali que tem a compreensão, que precisa da ajuda dos seus assessores, e mesmo os seus assessores precisam ter o ferramental para conseguir convencer, por exemplo, um deputado de que pauta X, Y, Z, principalmente pauta econômica, ela tem aderência e precisa ser passada de maneira um pouco mais fácil no Congresso, não ter tanta resistência. Dito isso, Rui Gonçalves, então, aos trabalhos. É com você, Rui. Jason, bom falar com você. Eu queria até fazer um comentário aqui, que essa história de livro, a gente esteve bem perto de queimar alguns recentemente, né? Então é melhor ter uma boa articulação política, porque parece que tem uma parte do Congresso que não é muito afeito a livros, né? Mas vamos que vamos. Bom, vamos falar um pouquinho de juros. A gente está vendo que teve uma pressão bastante forte nas últimas semanas. Aí essa semana aqui começou com um pouquinho de alívio, mas é pouca coisa. Como é que você acha que fica o ritmo de corte de juros? A gente vai ver aí o Copom reduzindo de meio ponto percentual para 1 ponto percentual, para 0,25 ponto percentual a taxa de redução aí, e aonde a gente chega no final do ano? Olha, eu lá atrás, eu era talvez o cavaleiro solitário que dizia que o governo ia cortar até 9,75. Eu tinha essa premissa por conta do viés fiscal do governo. E agora os sinais que estão sendo emitidos efetivamente vão trazer para um cenário óbvio de maiores dificuldades. O último sinal emitido pelo governo pela questão fiscal não foi bom, porque a revisão da meta em 9 meses é um período muito curto de tempo. Isso porque, exatamente na ausência de algumas articulações do Congresso, e o Congresso sabendo também que é um ano de eleição municipal, você começar a colocar pautas como, por exemplo, aumento de impostos durante ano eleitoral, que já o Congresso em si já não é muito afável a se fazer aumento de impostos. O aumento de impostos em ano eleitoral, pior ainda. Então, o governo não conseguiu fazer a série de aumentos de impostos que queria, não está trabalhando pelo fiscal através dos gastos e sim da arrecadação, ou seja, não se diminui gastos, se aumenta a arrecadação, se quer aumentar a arrecadação. Isso daí, do momento que há a revisão, traz uma desconfiança por parte dos investidores, que tinham dado, vamos dizer assim, um sinal de confiança para o governo até pouco tempo, como a gente pode ter visto até pelo dólar. Você teve um movimento, às vezes até independente do que acontecia dos sinais nos Estados Unidos, em relação à inflação, indicadores principalmente do mercado de trabalho americano que vieram muito fortes, numa sequência muito grande, ou seja, que também davam o sinal de que o Fed não começaria a cortar os juros tão brevemente como se imaginava. No momento que você dá um sinal de um espaço tão curto de tempo, o mercado começa, ao mesmo tempo, a entender que esse pode não ser o último sinal, nesse sentido. E aí, deste momento, começa-se a ver as desconfianças, e aí isso começa a se refletir nos vértices mais longos da curva de juros, que aí dificulta o Banco Central cortar juros, a depender do vértice da curva de juros, se ficar uma distância muito grande da taxa nominal e da taxa que está sendo praticada no mercado, isso é um problema. Daí o Banco Central, vamos dizer assim, essa força de mercado, ela limita o movimento do Banco Central. E daí vem um outro movimento também, que é o próprio dólar. O reflexo disso, da segurança, vai-se o investidor para o dólar, e o dólar se reflete na inflação. Nós já temos alguns pontos de inflação que são extra-dólar e acabam se refletindo. E aí, obviamente, este dólar também se reflete na inflação, se refletindo na inflação, também se reflete nos juros. Ou seja,
faltou por parte do governo buscar uma sinalização um pouco mais crível no sentido fiscal, porque a sinalização de que precisamos aumentar a arrecadação e não queremos reduzir os gastos, ela não funciona se você não for reserva global de valor, como, por exemplo, são os Estados Unidos, e que também estão passando problemas por conta da questão fiscal. Vamos lá, Galhardo, sua primeira participação aí nessa entrevista com o Jason Vieira, nosso convidado. Oi, Jason, bom dia para você. Concordo com relação à revisão das metas, né, que os problemas que ela provoca, né, nas curvas de longo prazo, o estresse que ela traz ao mercado e tudo. Você só não era um cavaleiro solitário, porque eu também tinha uma projeção de 9,75, só que era mais por conta do que a gente projetava para a taxa de juros dos Estados Unidos do que pela situação fiscal do Brasil, sendo bem honesto, né? Que também tem impactado, né? Agora, a pergunta que se faz, então, a gente concorda com essa questão da meta e os problemas de curto prazo que ela traz. É prematuro o mercado, desculpe, a mídia fica falando sobre isso, e parte do mercado, que então, dada essa revisão de meta, chegou a hora do Copom reduzir o ritmo de cortes da Selic. Você não acha que há um certo exagero ou não? Essa é uma resposta adequada ao que foi feito no que diz respeito à meta fiscal de 25 e 26? Na verdade, vamos dizer assim, é o inverso. O que a gente está ouvindo na mídia, o que estamos ouvindo do mercado, é o resultado disso e não o efeito contrário, digamos assim. Então, isso, na verdade, é o anseio do mercado sendo traduzido em palavras na mídia. Eu não vejo assim assim, nada que seja especificamente, porque a mídia está falando que a redução do ritmo vai acontecer, o Banco Central vai fazer. O Banco Central, na verdade, ele tem ainda um aspecto de tecnicidade muito grande. Se esperava, por exemplo, com a mudança de membros do Banco Central, o colegiado ia mudar, ia ter uma tendência diferente. Eu acho que um dos poucos momentos em que nós tivemos uma influência não técnica no Banco Central foi durante o mandato da Dilma. Do restante, o Banco Central, quando você entra no Banco Central, o Banco Central ele é um reinado de tecnicidade muito grande. As pessoas ali têm no mínimo mestrado, boa parte delas tem PhD, são técnicos de elevado nível, assim como são no Ministério da Fazenda. Ou seja, o que se entende também ali que muito do que o Haddad faz, ele também está muito bem cercado, como estava o Palocci lá atrás, durante sendo médico, né? Por isso que é importante, das vezes, do papel do ministro da Fazenda, é ser mais um articulador político do que ser um técnico econômico. Um técnico econômico foi necessário durante o mandato Temer. Você teve todos os problemas que precisaram ser resolvidos do mandato da Dilma, precisou-se de muito mais um técnico do que um político. Mas em grandes momentos, a depender da situação, você precisa no Ministério da Fazenda muito mais um técnico do que um político. Mas dado o atual... Sim, perdão, pode continuar, porque logo depois eu vou pedir para o Galhardo fazer mais uma pergunta também, para não perder o seu raciocínio, que está ótimo. Por favor, pode seguir. Dado o atual contexto que nós temos de Congresso, vê-se muito que o Haddad tem uma luta, ele tem a parte política dele, não é com o Congresso. Boa parte da luta política dele é interna no governo, é com o executivo e é com o próprio partido dele. Ou seja, por isso que eu digo que do momento que você entra nessas instituições de alto gabarito, que eu posso dizer para vocês que tanto o Ministério da Fazenda quanto o Banco Central no Brasil são, em nível mundial, entre as melhores instituições em termos de cabeças que você tem no mundo, não estou falando só do Brasil. Os bancos centrais e o Ministério da Fazenda aqui no Brasil são ilhas de excelência. Essas pessoas envolvem, é muito mais fácil as pessoas entrarem e serem envolvidas por aquela tecnicidade do que efetivamente elas envolverem o restante. E aí vem a questão, primeiro, do Banco Central. O Banco Central ele não vai se deixar, por exemplo, levar por mídia. Ele vai se levar por uma tecnicidade muito grande. E o Haddad está nessa luta em glória lá dentro, exatamente porque ele está disputando não com o Congresso diversas coisas, sim com o próprio partido que quer tentar fazer certas coisas em termos macroeconômicos que ele lá dentro olhou, sentou com os técnicos lá dentro e foi convencido de que, olha, isso aqui não dá certo. Porque eu digo, a principal máxima da economia é o seguinte, o dinheiro não leva desaforo para casa.
Ô, Galhardo, por favor, pode continuar, porque eu não quero que você perca a atenção. Vamos lá. Eu talvez não tenha elaborado bem a minha pergunta, mas não, eu não acho que o Banco Central vai ser levado a mudar a sua postura, porque né, saiu uma notícia na Folha, no Estadão. Mas assim, a minha pergunta era, essa possibilidade do Copom reduzir o ritmo de cortes para 0,25, por exemplo, ou manter a taxa de juros inalterada, ela foi aventada considerando as possibilidades mesmo, né? Assim, você teve uma deterioração fiscal e tal. A minha pergunta é se não há certa desproporcionalidade nesse movimento, porque a gente tem uma taxa de inflação que está apontando para baixo, né? Eu tenho uma visão bem mais conservadora de inflação para 2024, mas a maioria dos meus colegas tem projeção aí perto de 3,5%, 3,4%, que é acima do centro da meta, mas é bem abaixo da inflação que a gente viu em 2023, por exemplo. Então a gente tem uma taxa real de juro que, se tudo der certo, ceteris paribus aqui, né? A gente tem uma taxa real de juros que vai se manter muito elevada, mesmo se nós cortarmos a taxa de juros em 0,5%. Então, assim, foi nesse sentido de não haver desproporcionalidade, né? Se você acha que não seria um pouco forte demais já querer reduzir o ritmo de cortes a partir de maio, considerando a revisão, única e exclusivamente a revisão da meta para 2025. Tem espaço para a gente continuar cortando a taxa de juros, não levar, como eu disse, né, no começo do ano eu tinha uma previsão como a sua, Jason, 9,75, bastante conservadora, perto de boa parte do mercado. Então não é levar a Selic até um ponto em que você causa turbulência no mercado de câmbio, não é nada disso, mas talvez essa desproporcionalidade em já querer, talvez, tirar o pé na reunião do dia 8 de maio, né, que termina no dia 8 de maio, por exemplo. Eu vejo o seguinte, eles já sinalizaram antes que já haveria uma redução de ritmo. Isso não é nenhuma novidade. Já estão 2 reuniões que eles estão avisando que o ritmo efetivamente vai começar a ter o seu pé no freio. O que vai dar mais o pé no freio exatamente são os sinais que são emitidos pelo governo, e você tem um mix disso, que também é outro ponto, que eu também sou muito mais conservador do que a mediana do mercado em relação ao Federal Reserve. Porque eu vejo por parte do mercado muito mais um desejo de que o Fed corte os juros do que uma projeção de que o Fed corte os juros. Eu digo que muitas vezes o desejo do mercado, às vezes, ele se sobrepõe à razão. E é um movimento coletivo. É um movimento coletivo, literal, em que você tem uma parcela do mercado. A gente viu isso muito claramente na pré-crise de hipotecas, quando você tinha um movimento por parte do Federal Reserve de um ciclo de elevação de juros, em que o mercado lançava uma série de relatórios, mas muito descaradamente, indicando que o Fed não precisava mais subir juros. Mas era uma quantidade horrorosa de relatórios falando a mesma coisa. Quando nós vimos no final que, na verdade, eles tinham a informação interna de que a posição deles estava sendo extremamente ferida por conta dessas elevações de juros, depois nós vimos que foi por conta da crise de hipotecas, por conta de todo aquele castelo de cartas gigantesco que o mundo passou lá atrás, que eu digo, inclusive, analisando fora o aspecto sanitário, a crise de 2008 ainda foi pior do que a crise de 2020, ainda foi pior do que a crise do Covid. E isso lá atrás era, na verdade, um sinal de que o mercado queria que o Fed parasse de cortar juros, mas ele sabia que precisava continuar cortando. Mas, mesmo assim, ele emitia relatórios e relatórios, um atrás do outro. Você via presidentes de banco americanos, todos indo à mídia, dizendo, não, precisamos parar de cortar juros. O que acontece agora já não é nenhuma questão de desejo. O mercado quer agora que o Fed pare de cortar juros, porque o mercado entendeu que se ele se ele não começar a cortar juros agora, o Federal Reserve, o mercado tem a sensação de que pode se entrar num ciclo recessivo em nível global, por conta de juros elevados, e que essa recessão possa afetar os mercados de alguma maneira. Então você tem aí esse problema. O Fed não quer cortar juros por enquanto. Eu dou razão em parte para o Fed, fui muito crítico ao Fed, fui muito crítico ao Copom no passado,
Um dos poucos momentos em que eu estou começando a concordar com as duas instituições está sendo agora. O Fed, porque os sinais da economia americana, especialmente de inflação, continuam resilientes. Você tem uma atividade econômica muito resiliente nos Estados Unidos e você tem uma uma inflação também muito resiliente. Aqui no Brasil, a inflação ela conseguiu dar sinais mais claros de alívio, mas o núcleo se alterna muito. Nós temos meses em que o núcleo está bom e meses que o núcleo está muito ruim. Meses que o núcleo alivia bastante, meses que o núcleo volta. E lembrando o seguinte, qualquer sinal de atividade econômica mais aquecida no Brasil, a tradução em inflação também é muito rápida. Então, nós teremos aí na próxima semana, por exemplo, o CAGED, mais uma projeção de crescimento de postos de trabalho. E isso daí o Banco Central observa muito de perto. Então, dentro dos aspectos técnicos de inflação, você tem também a inflação de núcleo, que precisa ser observada, e o headline, a inflação total, a inflação cheia, né, que sofre, por exemplo, em parte com alimentos. E isso daí é o mais nítido de todos, e isso daí é exatamente que a população vê de maneira muito mais fácil, porque o alimento, obviamente, ele é a inflação do pobre. Toda vez que o alimento sobe, qualquer coisinha, o pobre sente de maneira muito mais rápida, ou seja, cada pessoa tem sua inflação pessoal, mas a inflação do pobre ela é muito baseada na alimentação, e quando você tem questões que são inevitáveis, são questões muitas vezes climáticas, você tem o problema que agora é o mais famoso de todos no curto prazo, que é o problema do azeite, né? Que com problemas de secas no sul da Espanha, 80% da produção mundial de azeite foi afetada, e nós vemos o preço do azeite sair ali, que a gente comprava no supermercado a R$16, um vidrinho de meio litro de azeite, hoje está R$44. E, obviamente, você tem reflexos em outros itens que oscilam bastante, mas todos aqueles que pegam, principalmente a cesta, acabam deixando o Banco Central mais atento, porque essa percepção de inflação, nós sabemos pelo passado do Brasil que a percepção inflacionária ela é muito mais complicada do que a inflação em si. A percepção inflacionária ela acaba retroalimentando preços. Então, sim, existe uma inflação relativamente benigna, vai dar um juro real mais elevado, mas, ao mesmo tempo, nós temos outro ponto em relação ao juro real. Desculpa me estender um pouco em relação a isso. Nós aqui produzimos o ranking mundial de juros reais. Eu faço esse ranking acho que eu estou quase 20 anos que nós produzimos o ranking. E o Brasil perdeu a primeira colocação para o México. E o Brasil perdeu a primeira colocação para o México por uma combinação de inflação mais baixa deles do que os juros que eles estão trabalhando em termos nominais. E em conversa com o pessoal lá nos Estados Unidos, na FMI, nós vemos o seguinte, que o investidor estrangeiro está olhando o México com muito mais carinho, porque ele tem uma postura fiscal mais austera e ele está com uma projeção de crescimento econômico melhor do que o Brasil para 2024. E tem a proximidade geográfica, você tem a questão de que tem muitas fábricas saindo da China, se reinstalando no México, ou seja, o equity mexicano, junto com um juro real melhor, ele está sendo mais atraente do que o equity brasileiro. E o juro real ele quer dizer muito mais pela atração do investimento do que qualquer outra coisa. O juro real não quer falar sobre custo de juros, o juro real não quer falar sobre o custo de empréstimo, custo de crédito, ele só fala efetivamente do ganho real de um investidor, seja ele o pequeno investidor ou seja ele o grande investidor. Ô, meu amigo Rui Gonçalves, faça a pergunta com tranquilidade, porque eu tenho a impressão que mesmo com a chegada da inteligência artificial, vai se ter uma baita dificuldade entre esse animal absolutamente radical, que é a economia, né? Não tem jeito, né? Porque é um negócio aqui e ali, não dá, cara. Acho que é difícil você chegar para o cidadão, né, que está nos acompanhando no meio da rua, né, que quer o quê? Ele quer poder de ganho no seu salário, ele quer dinheiro no bolso, ele quer produto barato, ele quer bom, bonito e barato e tal, e tudo ao mesmo tempo não dá, né? Então pergunta o que você quiser, Rui, vamos lá. O Jason deu um gancho interessante, era uma pergunta que eu estava pensando em que momento fazer, mas que bom que você já tocou nisso, porque aí a gente já traz. Hoje, terça-feira, tem destaque aí um ranking sobre investimento estrangeiro direto, em que o Brasil, que sempre figurou entre os 25 países destinatários de investimento estrangeiro direto, tinha passado um período fora e agora está retornando, está na 19ª posição entre 25. E está em 5º entre as economias emergentes. Esse ranking diz que o Brasil está à frente do México, e que o Jason acabou de descrever é um outro cenário, né?
É um cenário de que o México tem uma política fiscal mais atraente para o investimento direto. O que balanceia isso, Jason? E se a gente tem melhores condições para receber investimento estrangeiro direto, qual é a consequência disso para o dólar? Bom, nós temos aqui, nesse momento, quando nós observamos o fluxo cambial, essa história ela fica um pouco estranha de achar que o Brasil está na frente, porque nós estamos tendo, comparando o fluxo cambial deles com o nosso, nós tivemos um movimento em que ele, digamos assim, ele acabou melhorando um pouco mais por conta mais do comercial do que do financeiro, porque o fluxo financeiro tem sido negativo. E o fluxo comercial, obviamente, depende somente do próprio país, não depende do investidor estrangeiro. O que nós temos agora, nesse momento, é que o Brasil... Isso eu estou falando assim, isso é uma coisa que nós conversamos com diversos bancos, diversas instituições financeiras, começou a gerar-se um desinteresse no equity brasileiro, ou seja, no investimento em empresas brasileiras. Em parte, vem a questão da Petrobras, né, que a Petrobras deixou-se, na visão do estrangeiro, de ser uma empresa alvo de investimentos, mas outras empresas no Brasil, por conta dessas dificuldades e dessas dúvidas que são criadas, até por conta de reformas que estão paradas no Congresso, o formato de certas reformas, isso tudo acaba trazendo, por parte desse investidor estrangeiro, uma visão um pouco mais cética em relação ao Brasil comparativamente ao México. O que diferencia o México do Brasil, que aí sim o Brasil pode passar à frente do México, é que nós temos um mercado de liquidez e volume muito maior. Nós somos, talvez, em termos de mercados financeiros, o terceiro ou quarto maior mercado de futuros do mundo. E isso sim faz diferença para o investidor estrangeiro. Nós temos um mercado que ele é maduro em relação ao fluxo desse investidor estrangeiro. Ele é um mercado que ele tem muitas opções, ou seja, o investidor estrangeiro entra no Brasil em ações, ele sai de ações, ele entra em juros. Por isso que é muito aquele negócio da BMF, o estrangeiro saiu. Estrangeiro saiu, vamos botar aspas gigantes aí, porque muitas vezes o estrangeiro não saiu, ele trocou de ativo. Ele pode ter saído da bolsa, mas não significa que ele saiu do mercado. Ele pode ter saído, por exemplo, da B3 e ter ido para debêntures. Ele pode ter saído da B3 indo para crédito privado, qualquer coisa parecida, para fundos ou coisa parecida. Não significa que ele tenha saído do país. Mas essa é a vantagem que o Brasil tem. O Brasil tem um mercado financeiro muito maduro. Nós temos um sistema bancário muito maduro. Tivemos mudanças nos últimos 20 e poucos anos de melhorar exatamente a burocracia do fluxo desse capital estrangeiro. Isso, de certa maneira, traz o Brasil na vanguarda em relação a outros países estrangeiros para a recepção de investimentos estrangeiros. Isso se traduz também no investimento externo direto. Muitas vezes esse investimento externo direto, o investimento que o investidor traz direto ao Brasil, trouxe algumas facilidades muito grandes, como, por exemplo, vamos dar um exemplo, que não é IED, não é investimento externo direto, mas, por exemplo, o investidor no Brasil, o exportador no Brasil, se ele tem vencimentos a pagar nos Estados Unidos, ele pode manter dinheiro nos Estados Unidos, isso não fere o fluxo, isso é importante porque isso não fere o fluxo de dinheiro, e aí você tem, por exemplo, o investidor comprou suplementos, maquinário, comprou defensivos nos Estados Unidos. Ele vendeu para os Estados Unidos, ele tem uma conta nos Estados Unidos, ele paga direto nos Estados Unidos, e aí quando ele entra com saldo líquido, que para o Brasil é muito melhor do que entrar, que aí ficava aquele negócio muitas vezes, entrava o dinheiro no Brasil, bilhões, você achava que a balança tinha bombado, de repente saía por outro fluxo, outros bilhões, por conta de pagamentos. Mas, de qualquer maneira, sim, você tem esse equilíbrio do que está acontecendo agora, mas a visão do investidor estrangeiro de curto prazo ainda é uma visão mais cética. Muito bem. Galhardo, você fica à vontade. Diga, pode falar, Rui. Complemente e depois vamos para Galhardo. Vamos lá. Significa, então, que, na teoria, as nossas condições são melhores do que na prática? Na teoria, são melhores. Na teoria, em termos, vamos dizer, burocráticos, o Brasil, e liquidez, o Brasil ele é um país muito bom para o investidor estrangeiro. Ou seja, no escopo geral, o Brasil só depende de uma questão situacional, não depende de uma questão burocrática. A questão ou seja, o contexto brasileiro é afável ao investidor estrangeiro.
O que não é afável é a situação, muitas vezes. Muito bem. Ô Galhardo, agora vamos para a sua intervenção. Se você quiser até voltar a algum tema, que faltou algum complemento, fique à vontade. Mas é muito interessante o que o Diego está dizendo, lembrando que nesses 32 anos de experiência de mercado financeiro, ele teve uma passagem muito marcante por várias empresas globais, né? Ele integrou instituições como JP Morgan, o próprio Santander também, que enfim, deve ter toda uma equipe técnica global, mundial, né, à disposição ali para você fazer todos os levantamentos de dados, e outras tantas empresas. Então, isso que ele fala do investidor estrangeiro aqui e tal, é bom, e não ficarmos com essa sensação de que saiu de um segmento, significa que tenha saído do mercado como um todo, é um bom alerta. Mas fica à vontade, galera, toque no assunto que você quiser, liberdade total aí, vai lá. Beleza, obrigado, Sidney. Não, então eu vou insistir num tema aqui. Como o Jason é um economista muito conectado ao mercado financeiro e tem acompanhado, eu acredito, com muito cuidado, esse comportamento das curvas de juros de longo prazo, você, a partir do que a gente viu ao longo dos últimos dias, da última semana particularmente, né, que teve o conflito no Oriente Médio, saiu o varejo nos Estados Unidos, veio forte, e teve a revisão da meta fiscal, considerando tudo isso, e o comportamento das curvas de juros de longo prazo, você acha que o Copom vai diminuir o ritmo já na próxima reunião? Eu insisto nessa pergunta só porque o impacto no dólar, principalmente no curto prazo, ele pode ser um pouco interessante. No longo prazo as coisas vão se ajeitando e tudo, mas no curto prazo isso pode ter algum impacto. Você acha que o Copom já vai começar a reduzir o ritmo de cortes, vai deixar de lado o guidance que eles fizeram na última reunião e vai fazer um 0,25, uma manutenção, ou não? Você acha que o guidance está mantido, 0,50 no dia 8 de maio, e dali para frente é que a gente começa a tentar entender os próximos passos? Eu acho que ele mantém o guidance. Nas últimas reuniões do Copom, ele tem sido bastante nítido em relação a essa questão do guidance. Não tem motivo para não cortar os 50 agora. Ele está precificado, digamos assim, nas curvas. Ainda que você tenha movimentos de curto prazo nas curvas de juros por conta de todos esses efeitos, mas quando se observa na curva, não nos curtinhos que a gente fala, né, que são aqueles efetivamente de 12 meses próximos, que são aqueles que refletem o próprio Copom, esses estão sendo mais nítidos no sentido de trazer um sinal de manutenção daquilo que foi prometido, que é praticamente uma promessa, quando o guidance do Banco Central é quase que uma promessa. A partir dali, quando você observa os curtos um pouquinho mais à frente, ou seja, aqueles curtinhos indo um pouco mais à frente, esses curtos eles já começam a sinalizar tanto a redução do ritmo quanto a parada em algum momento. Em breve, pelos cálculos, deve ser na reunião de agosto, né? Então, é nesse sentido que eu acho que não tem por que o Banco Central... assim, o Banco Central ele tem motivos para cortar juros, como ele também tem motivos para reduzir o ritmo de juros. Ele precisa entender qual é o impacto maior de curto prazo e como está sendo a resposta das curvas de juros nesse sentido. Jason, só complementar aqui, Sidney, e nesse novo plano de voo, entre aspas, que a gente deve ver a partir de maio, na reunião de junho, por exemplo, aí a sua projeção volta a ser ou ela permaneceu em 9,75, a taxa terminal da Selic? 9,75, não mudou. Eu tinha uma visão mais conservadora, que era esse misto de achar que o Federal Reserve não faria o que o mercado quer, e ao mesmo tempo que eu também via que o governo não ia cumprir as metas. Então, nessa minha combinação, eu não conseguia ver uns juros a 9%, como chegou-se a evitar aqui no Brasil. Eu achava um excesso de otimismo, e muitas vezes eu digo o seguinte: há uma tecnicidade, muitas vezes, no que cerne em relação às projeções dos economistas. Mas o timing dos economistas é muito diferente do timing dos traders. E os traders, eles respondem a eventos de curto prazo, muitas vezes a eventos muito mais psicológicos do que técnicos. E quando você falava de juros a 9%, era muito mais psicológico, porque não batia, por exemplo, com o Focus, né? Então, é aquela visão, o emocional bate muito mais no trading do que na análise econômica. Por isso que o importante é você ter sempre o equilíbrio entre essas duas coisas para que o resultado saia pelo menos mais próximo da realidade. Porque muitas vezes os economistas têm uma visão
falta um pouco o pé no mercado, de parte dos economistas, para entender que certas coisas também dependem do que acontece no mercado, e às vezes falta do mercado uma visão um pouco menos gutural, uma visão um pouco menos emocional em relação aos temas. Ô, Jay, você fala muito fácil, eu vou ter que explorar essa sua capacidade e logicamente, para que você possa explicar para a esmagadora maioria das pessoas, aquele grupo que está nos assistindo aqui, não é quem recebe do Galhardo, da empresa dele, da análise, ou da sua mesmo, as suas explicações que também você dá no seu portal, e já, de certa forma, pessoas são iniciadas. Se conversar com qualquer técnico da remessa online, eles sabem tudo de câmbio, né? O programa nós chamamos-se de olho no câmbio. Mas aquele cara que quer planejar uma viagem, quer isso, quer aquilo, ele fala assim, poxa, o dólar aí quer 5,17, 5,18, 5,22, até bem pouco tempo está menos de 5, o que eu faço? Eu adio viagem, eu compro, como eu me movimento, né? Quer dizer, dá uma explicação desse atrelamento, né, do câmbio com toda essa realidade que você está contando para a gente e dá para ter uma perspectiva de meses para frente, que você fala, calma, peraí, se você quer viajar lá no final do ano, pelo amor de Deus, o que você falaria? Bom, sobre o câmbio, eu sempre uso a fala do nosso saudoso professor Pastore, que nos deixou recentemente, que o dólar ele é feito para dar ou humildade para o economista ou passar vergonha. Mas eu digo que o câmbio é o seguinte, se você pretende fazer uma viagem, sempre faça câmbio médio. Sempre vá comprando, porque raramente uma viagem é planejada com um espaço de tempo muito curto. Então, nesse planejamento, vai sempre comprando um pouco. Por exemplo, o dólar chegou a bater 4,90, 4,92. Se naquele momento a pessoa não comprou a 4,92 praticamente tudo que ela precisava comprar de dólar, ela bobeou. Porque imaginar que é para baixo daquilo é otimismo demais na pessoa. E 4,90 já está um dólar bom dado o atual contexto. E se a pessoa vai querer comprar agora com o dólar a 5,17, aí já tem que comprar pouco. Então, eu sempre lembrar que tem um espectro aí de quase que de 20 basis points, ou seja, de 20 pontos de câmbio, que sempre precisa ficar atento. Porque o dólar ficou ano passado praticamente a 5. Ele oscilou, mas a média dele não saiu muito de 5. Ele ficou com o mercado, até para quem opera dólar, para quem faz operação de dólar mesmo, ou seja, ofere e ganha em dólar, ficou um mercado muito ruim, porque ele tinha pouca volatilidade. E a depender do mercado, a baixa volatilidade ele é muito ruim pro investidor, não é para a pessoa comum. Esse nível de previsibilidade de câmbio é muito bom, por exemplo, para o setor agrícola, para o setor exportador, para o setor importador. Tudo isso é muito bom. Mas o pessoal reclamou, os traders reclamaram muito ano passado do dólar, porque o dólar estava chato. O dólar estava quase que literalmente chato. Quando a gente olha o gráfico, ele estava quase que literalmente chato. E o que acontece agora com esse dólar disparando, chegou a bater 5,29 agora semana passada, ainda está com uma pressão muito grande em cima, foi a pior moeda entre os emergentes, não é um momento agora de comprar, a não ser que seja muito necessário, vá buscar isso. Agora, para onde vai o dólar nos próximos meses? Eu também estou esperando os números da Mega Sena e esses ainda eu também não consegui acertar. É já demais também. Eu não ia pedir para você ir para o Galhardo. Até perguntaria, mas não ia exigir que cravasse a resposta correta. O Milton, o Rui, essas frases assim antológicas, né? Tem aquela do Milton Friedman, que não tem almoço de graça, mas essa que o Jason citou, nós já ouvimos aqui, viu, Jason? Atribuírem ao Simmons, atribuírem ao Pastore, né? Eu acho que um acaba adotando. É do Pastore, né? Então, a gente já ouviu de tudo, e acaba sendo usada e ela é uma frase realmente muito definitiva. É que teve aquela, Sidney, teve aquela do Baixa, que normalmente atribuem ao Simonsen, que o Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, né? Sim. Que usam bastante também, né? Tem uma pequena diferença, mas no fundo é a mesma coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, Rui. São 45 programas até agora. Desses 45, pelo menos uns 40 disseram essa frase. Os que não disseram foi porque não foram perguntados. É bem por aí. Bom, já que você falou de comprar dólar e tudo mais, e você veio falando muito sobre juros nos Estados Unidos,
Você acha que é momento de quem diversifica investimento, investir fora? Existe a possibilidade de, sei lá, uma recessão diante dos Estados Unidos? O que pode acontecer nesse mercado para quem olha para a diversificação? Eu vou dar um exemplo, talvez pessoal, dessa situação, que foi com. Eu tinha um investimento já há muitos anos em Apple, nos Estados Unidos, e mais algumas ações. Muitos anos, desde 2007 que eu tenho esse investimento lá fora. E eu resolvi, no começo desse ano, zerar minhas posições em ações e eu entrei em Treasury. Entrei, obviamente, em alguns movimentos com proteção, esperando, obviamente, em que certo momento o ciclo de juros caindo, né? Está protegido nesse sentido. Mas você tem alguns papéis de prazo um pouco melhor lá, que independente de quanto esteja os juros, fica um pouco positivo. Ou seja, eu saí da renda variável americana e fui para a renda fixa. Eu entendi que em algum momento, não que eu não confiasse mais em Apple, que eu não confiasse mais nas ações que eu tinha de algumas empresas lá, tinha algumas blue chips que renderam muito bem, ainda que fossem, não são nem os valores astronômicos, são algumas poupanças que eu tenho, mas eu comecei a entender que você tem uma série de dúvidas em relação ao que tem acontecido no mundo, talvez a busca por segurança fosse um pouco melhor. Não estava errado. Consegui sair no momento... Bom, subiu um pouco mais algumas dessas ações, boa parte delas subiu mais depois que eu saí, mas agora já começaram a cair um pouco. E, obviamente, o importante é você nunca sair no pico, né? Porque sair no pico é a coisa mais difícil. Isso é os mestres do mercado financeiro não conseguem sair no pico. É sempre você tentar sair antes do pico. Depois do pico, depois ainda em um momento vai dar o pico, depois vai voltar para o seu preço. A hora que voltar para o seu preço, você fica não se sentindo mais um idiota por ter perdido aquele pico, e depois você se sente um gênio quando o negócio vai lá para baixo. É mais ou menos isso, essa sensação de mercado financeiro. O importante é sempre saber sair antes do pico, porque quando você chega no pico, esse que é o problema muitas vezes do psicológico do mercado. Quando você chega no pico, você está se achando já um gênio do mercado financeiro, quando na verdade você tem que se achar um gênio quando esse preço voltou para o seu preço original. Então, esse é o problema. Aí, quando você se acha um gênio aqui, você vira músico do Titanic. Aí você acaba afundando com o navio. E aí é o grande problema, que você acha, porque muitas vezes eu digo o seguinte, o gráfico do mercado financeiro é emblemático porque ele funciona via gravidade. Para subir é uma desgraça, para cair é uma delícia, é rápido que é uma beleza. Então é sempre ficar atento a isso, principalmente no mercado financeiro, que os gráficos eles são operados pela força gravitacional. É 9,08 metros por segundo, fácil para baixo. Ao quadrado. Exatamente. Ao quadrado. O Galhardo, é fácil essa história de falar? É fácil? Não, perto do pico. O negócio é para acertar a Mega Sena, né? Como é que você acerta o pico? Você tem meio que tem a sensação de que tá perto. Esses caras não devem dormir, não, Galhardo. Sei que você também não deve, mas tem uma diferença que o mercado financeiro tá na tomada ali o tempo todo. Meu Deus, vender, comprar. É um negócio que tem que ter realmente muito cuidado. Galhardo, nós estamos já com os últimos 5 minutos aqui já nos apontando, então é meio que a reta final. Não sei se a gente conversou profundamente sobre a política fiscal, ou se esse assunto faltou ou não, mas fica à vontade, pergunta o que você quiser, vamos lá. Eu ia perguntar, já que o Jason falou sobre pico aqui, sobre o mercado financeiro especificamente, né? A gente tem visto a explosão da Nvidia, né? Porque você largou no pico, e o pico está agora 30 andares acima, né? E aí tem muita gente falando sobre uma possível bolha dentro do mercado financeiro, e seria mais centrado, mais ligado a empresas de tecnologia, né? Nvidia, Meta, que são empresas que tiveram um excelente comportamento ao longo do último ano. Existe essa possibilidade de uma bolha? Nós estamos sob algum estresse que indica um problema mais grave à frente nesse momento, ou por enquanto são especulações e é melhor aguardar mais movimentos para determinar se a gente está exposto a algum risco? Eu acho que existe um componente especulativo grande nesse contexto. Não vejo isso como algo... A Nvidia, por exemplo, pode ter sido uma bolha, mas uma bolha de preço, não de ativo. Qual que é a diferença das duas coisas? Todo mundo se animou demais com a empresa,
que é uma empresa que fornece chips de produção gráfica e também para AI. Mas não significa que, assim, talvez o pessoal tenha se animado demais, mas não significa que não seja uma empresa importante e relevante e que deva estar na carteira em algum momento. Mais ou menos como foi a Apple no passado, Microsoft e todas essas empresas. Hoje a gente não fala mais do Microsoft, porque o Microsoft está basicamente estabelecido. Você senta na frente do computador hoje em dia, você liga, você está vendo o Windows. Eles conseguiram isso no passado de maneira magistral. E talvez uma das coisas mais importantes que eles conseguiram para enfrentar, por exemplo, os MacBooks, os computadores da Apple, que demorou, todos nós aqui temos idade para lembrar disso, foi a estabilização do Windows, né? O Windows demorou a se estabelecer como um software que não dava na famosa tela azul, não crashava. O caso da NVIDIA, ele tem, por exemplo, que gerar uma atenção grande que tem a limitação da questão de Taiwan, ou seja, boa parte dessa queda de preço que você teve forte de NVIDIA, as pessoas não lembram, mas teve os eventos do terremoto em Taiwan, que sim, afetam o preço, porque boa parte da produção está centrada ali, né? É mais ou menos o que aconteceu com Fukushima lá em 2011, quando você teve os eventos que pararam diversas fábricas no mundo, especialmente automóveis, que eram os únicos lugares do mundo que faziam chips específicos para os carros funcionarem, né? Então a NVIDIA é importante, outros ativos, os ativos digitais provavelmente serão o futuro, né, em termos de mercado financeiro. Não vejo como pode ser diferente, porque nós estamos aqui numa mídia digital, será transmitido por uma mídia digital, está sendo gravado por mídias digitais, está sendo gravado por celulares de empresas de tecnologia, ou seja, a tecnologia se tornou algo tão introduzido na vida humana que nós já viramos ciborgues, ou seja, nossa memória, por exemplo, nós já relegamos parte da nossa memória para os celulares. Nós já perdemos parte, estudos já comprovaram isso, nós já perdemos parte da nossa memória para os celulares. Então, nós já tornamos semi-ciborgues. Mas o que eu não vejo ainda sinais de recessão. Não consigo ver isso como um sinal recessivo, porque eu vejo a China tentando se recuperar, a Europa começando um ciclo que deve começar um ciclo bastante forte de cortes de juros. Os Estados Unidos ainda têm uma economia forte. O que está faltando são os mercados emergentes conseguirem se impor um pouco melhor nesse contexto, especialmente dessas mudanças de mídias digitais. O Brasil, por exemplo, ele é o melhor país agrícola do mundo. O Brasil está começando a se tornar o melhor agregador de valor agrícola do mundo, mas o mundo vai precisar se alimentar, e isso é uma coisa muito relevante para o Brasil, porque o Brasil continuará sendo um país muito relevante no mundo nesse sentido, mas no mundo tecnológico o Brasil é nulo. Então, por exemplo, em termos de atratividade das nossas empresas para o mundo, sabemos que nós podemos ser investimentos de longo prazo, ou seja, aquele investimento encarteirado de longo prazo que o Brasil vai alimentar o mundo, ou seja, que você colocar dinheiro aqui no Brasil ligado ao setor agrícola e ligado ao setor de alimentos, água, energia limpa, o Brasil vai estar sempre na vanguarda. Agora, na questão tecnológica, o Brasil pode ser que não atraia tanto, porque nós temos uma questão que aí a gente podia ter um programa inteiro só falando isso, que é a questão da produtividade no Brasil, que ela está estacionada e caindo faz 30 anos. Geyson Vieira, puxa vida, em nome do Rui, em nome do André Galhardo, Remessa Online, dos nossos internautas aí que estão acompanhando, né, quem gosta de economia, muito obrigado. E eu te agradeço também por você ter lembrado, né, e na minha idade isso é muito importante, que parte da nossa memória essa parte já está nos celulares, porque a minha memória está nas calendas gregas. Quando você tiver a minha idade, você vai entender que eu estou dizendo, a memória vai embora conforme o tempo passa. E agora, então, com a tecnologia subtraindo tudo isso. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, viu? Agradeço novamente o convite a todos, Rui, Sidney, André, e até uma próxima. Meus companheiros, Rui Gonçalves e André Galhardo, toda terça-feira a gente tem sempre um programa inédito, depois fica à disposição, né, lá na página da Remessa Online, todas as outras entrevistas. Vamos agradecer aqui o Geyson a presença e você que está nos acompanhando, essa é uma produção da Remessa Online, viu, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online e você pode apontar o seu celular para o cantinho da tela, como já disse na abertura aqui, né, para o QR Code, e lá você já vai ter um início de uma facilidade, que é o que esperamos, né, da
sua vida, nas suas viagens internacionais, tanto as em curso agora como aquelas que você vai planejar para o futuro. Baixe o app, abra sua conta global e nos acompanhe aqui e avise os amigos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.